Queridos, hoje nós estaremos dando início à nossa série do mês de abril. E o título da nossa série, seguindo aí as marcas para sermos uma igreja saudável, é o povo criado por Deus, entendendo a conversão, entendendo a nossa conversão. O fato de termos sido chamados, escolhidos, redimidos pelo nosso Deus. Então eu gostaria de dar início a esta série que vai até o final aí do nosso mês. E o texto que eu gostaria de ler esta noite, que será o texto da exposição dessa noite, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta e antes de lermos, nós estaremos então orando ao nosso Deus. Então feche seus olhos. Mais uma vez, vamos ter um tempo de oração e que você possa falar com o Senhor, pedir a Deus que venha falar ao seu coração, ministrar ao seu coração, que possamos, de fato, crescermos, aprendermos mais sobre o nosso Deus e sobre a sua vontade. Então vamos orar, feche seus olhos. Ó Pai, muito obrigado por esse momento onde nós iremos nos voltar para a Tua Palavra. A Palavra do Senhor vai ser lida, Deus, e será, Deus, ó Pai, explicada. E pedimos a Ti que possa, de fato, aplicar, Deus, essa palavra aos nossos corações essa noite. Que possamos, Deus, sair daqui cheios do Senhor. Que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da Tua Palavra. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados pelo Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e eu peço que o Senhor tenha graça e misericórdia da minha vida, para que Deus, ó Pai, eu possa ser fiel à palavra do Senhor. É o que nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, existe uma lenda muito antiga, chinesa, e essa lenda, ela diz que um imperador, atravessando um dia uma ponte, e essa ponte sobre um lago na China, ele vê às margens daquele lago uma bailarina. E aquele imperador encantado então com aquela cena, ele passa então a todos os dias, no mesmo horário, ir até aquele lago, atravessar aquela ponte, para poder contemplar aquela bailarina que ali na margem daquele lago dançava e ali encantava aquele imperador. Todos os dias, então, ao cair da tarde, estava esse imperador ali atravessando aquela ponte. Mas essa mesma história, ela vai dizer que um certo dia, de forma súbita, aquela bailarina morre. E desesperado, aquele imperador, então, resolve convocar um poderoso feiticeiro. E ele passa, então, para esse feiticeiro uma missão. E a missão era que ele, de alguma forma, pudesse trazer de volta dos mortos aquela bailarina. E a missão dada ali por aquele imperador foi uma missão de vida ou morte. Caso aquele feiticeiro não conseguisse trazer aquela bailarina dos mortos, ele iria pagar com sua própria vida. A história continua dizendo, então, que ele vai até uma região de pescadores, procurando ter êxito ali na sua missão. Ele vai até essa região. E a história diz que ele encontra e compra um enorme peixe. E esse peixe de couro, e diz a lenda que era um couro macio, semelhante ao toque da pele humana. E ele então compra aquele peixe enorme, e ele pede, então, para que algumas pessoas o ajudem a partir e a moldar, a partir da carcaça daquele peixe, o corpo
daquela bailarina. E a história então diz que ele vai até o lago, ele estende ali um grande tecido branco e coloca por detrás daquele tecido, então, aquela carcaça de peixe. Porém, ao cair do sol, quando o sol se punha e se colocava contra aquela carcaça e contra aquele lençol, ao olhar ali as sombras, percebia-se então não uma carcaça, mas sim o corpo de uma bailarina dançando ali nas margens daquele lago. O imperador então passa por ali, ele vê toda aquela cena, ele vê aquele lençol ali estendido, ele vê a carcaça, que na verdade aos olhos do imperador não era a carcaça, ele não sabia o que estava por detrás daquele lençol, então ele vê a sua bailarina mais uma vez dançando ali atrás daquelas cortinas. Lágrimas são derramadas por aquele imperador, porque ele estava ali novamente contemplando a sua amada. Essa lenda, ela é a lenda que explica a origem, talvez, de uma das peças teatrais mais famosas da China, que é o Teatro das Sombras. Provavelmente, se você já viu algum filme chinês ou alguma obra chinesa, você já vê esse tipo de peça sendo retratada, onde ali pedaços de papel, onde ali objetos colocados ali contra a luz e por detrás de um pano, eles representam pessoas, animais e objetos. Para aquele imperador era a sua amada bailarina dançando, mas de trás daquela cortina era uma carcaça de um animal que estava morto, talvez já em estado de decomposição. O nosso texto, queridos, eu gostaria que você voltasse a atenção para o nosso texto. Ele nos ensina algumas coisas. E partindo da ideia desta pequena lenda e olhando para o nosso texto, nós percebemos grandes verdades sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você se atentasse aí para o texto e acompanhasse a leitura, a partir do verso de número 8, que diz o seguinte: Pois outrora, diz o apóstolo Paulo, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente até aí a leitura do nosso texto. Queridos, eu queria instigar você, essa noite, a uma reflexão. Não é pequeno o número, por exemplo, de pais que chegam com a seguinte conversa. Presta atenção e perceba se você já ouviu isso ou não. Meus filhos são pessoas incríveis. Não usam drogas, não são de sair, são afetuosos com a família, são maduros, têm uma boa saúde física. Meus filhos são também ambiciosos com o trabalho deles, eles se empenham no trabalho. Eles se empenham nos seus estudos, são bonitos, são educados. Talvez você ouvindo isto, talvez seja motivo, e de fato, filhos assim
são motivos que dão aos pais grande orgulho. Esses tipos de filhos, filhos bons, educados, saudáveis, afetuosos com a família, dedicados aos estudos, dedicados ao trabalho. Porém, no fim desta explicação, sempre vem o mas. Mas não estão envolvidos com Cristo. Não estão envolvidos com a igreja. Mas são crentes. Se afirmam cristãos. Provavelmente você já ouviu descrições como essa. Provavelmente você já ouviu afirmações como essa. Não, meus filhos são boa gente. Mas assim, não tem muito compromisso com Cristo. Não tem muito compromisso com a igreja. Mas são cristãos. Essa é a realidade, queridos, de muitas pessoas. Muitas pessoas. Crescem na igreja, aprenderam as lições da Bíblia na escola dominical, são ativos ou foram ativos no grupo de jovens, nunca foram rebeldes, pelo menos não ao que parece, nunca demonstraram um comportamento mau na sua faculdade, sempre um comportamento bom e também moral na sua faculdade, fizeram profissão de fé, batizaram, mas na prática deixaram Jesus para trás, sem abandonar o rótulo de cristãos. Essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a realidade, talvez, de muitos de nós. Essa é a realidade de muitos brasileiros. Nós vivemos num país aí onde a maioria esmagadora se diz cristã, mas um cristianismo que deixa Cristo de lado. Essa é uma grande realidade. E eu não estou aqui, pelo menos não nesse sermão, para falar ou dar conselhos de como educar filhos. Não, a intenção não é essa. A intenção não é essa. Porque quando nós observamos esse problema, por mais que eu tenha usado aqui filhos como exemplo, esse problema é um problema também de pais, é um problema de avós, de tios, é um problema de muitos de nós. É um grande problema. E esse problema é um problema teológico e também um problema prático. Porque não entende a teologia e tem dificuldade de associar a teologia com a vida. Com a sua vida cristã e com a sua vida prática. Isso porque a nossa vida representada na igreja, a nossa vida representada lá fora, ela não é um reflexo. Na verdade, ela deveria ser um reflexo ou deveria ser uma extensão da vida como um todo. Do entendimento que nós temos, do conhecimento que nós temos da palavra do Senhor. E, na verdade, na grande maioria das vezes, não é bem assim. Não é bem assim. Falta, talvez, algo importante. E é o que Paulo nos diz aqui no nosso texto. Falta algo que é essencial para a vida cristã. É essencial para aquele que é convertido a Cristo e entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Falta fervor espiritual. E a falta de fervor espiritual, ela pode diagnosticar vários problemas nas nossas vidas. Várias dificuldades nas nossas vidas. Pode mostrar, por exemplo, como a igreja de Laodiceia, um povo morno, indefinido, apático, não sabe para onde vai nem de onde veio, indiferente, e talvez usando até mesmo a igreja de Laodiceia como exemplo, como diz o próprio Senhor Jesus, aquela igreja, é um povo nauseante. Eu olho para vocês, Jesus diz, me dá náuseas, porque é morno, indefinido, sabe aquela expressão, não fede nem cheira? É isso. Talvez também a falta de fervor pode mostrar um entendimento falso da nossa vida cristã e uma percepção errada da nossa salvação. Por isso a falta de fervor, ela diagnostica vários problemas que nós, como crentes, talvez enfrentamos nas nossas vidas. Talvez enfrentamos diariamente. A falta de fervor também, ela pode demonstrar uma autoconfiança. Nós confiamos em nós mesmos. Uma falsa confiança que ela é baseada em si e iludida a respeito de nós, de quem nós somos. Iludida a respeito de quem é Cristo. Isso tudo em decorrência de uma falta de fervor espiritual. E o texto que nós lemos fala um pouquinho sobre isso. Volte seus olhos para o texto. Nós vamos, mais uma vez,
analisá-lo e depois eu gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. O verso 8 nos mostra Paulo começando o capítulo 5, falando sobre a diferença entre as obras da luz e as obras das trevas. No verso 8 ele vai reafirmar que houve uma mudança. Eles eram trevas, Paulo diz aí no início do texto, mas que agora eles são luz no Senhor. E que por isso as suas vidas devem ser muito diferentes da vida que eles tinham antigamente. É a primeira coisa que Paulo afirma. Vocês eram uma coisa, mas agora vocês são outra coisa. E porque vocês são outra coisa, a vida não pode ser igual a de antes. As obras não podem ser as mesmas, o pensamento não pode ser os mesmos, as ideias não podem ser as mesmas. É o que Paulo vai dizer aí no verso de número 8. Ou seja, esta vida, ela passou, ela não existe mais. Agora é uma nova vida. É a forma como Paulo inicia aí o verso de número 8. Verso 9 e 10, continuando aí a leitura do nosso texto, Paulo segue respondendo a pergunta. Ele faz uma pergunta. Como podemos saber se estamos vivendo verdadeiramente como filhos da luz? E a resposta, Paulo diz aí no texto, é observar os frutos. Não foi uma resposta que o apóstolo Paulo inventou. Muito antes de Paulo, Jesus já havia falado. Mateus capítulo de número 7. Como vocês os conhecem? Pelos frutos vos conhecereis. É o que Jesus ensina no final do Sermão do Monte. E aqui Paulo simplesmente replica aquilo que ele aprende com Cristo. Aquilo que ele aprende na sua vida devocional e de dedicação ao Senhor Jesus. Paulo continua dizendo, a luz produz novos frutos na vida do crente. Os frutos da luz consistem em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, ele diz aí no verso 10. Viver em bondade é estar totalmente cheio dessa bondade. É o primeiro fruto que ele diz. Veja o que Paulo vai nos dizer também lá em Romanos, capítulo 15, verso 14. Se você puder, abra sua Bíblia. Romanos 15, verso 14. Ele diz o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos, ele diz, de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Viver em bondade, então, é estar cheio dessa bondade. Paulo usa o termo aqui, possuídos de toda bondade, tomados dessa bondade. Vocês estejam assim, dessa forma, essa mesma bondade que é fruto da ação do Espírito em nossas vidas. Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, abra sua Bíblia. Gálatas 5, verso de número 22. Na descrição aí do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, o quê? Bondade e fidelidade. Então a bondade, ela precisa, o crente, ele precisa estar cheio dessa bondade, porque ela é um fruto do Espírito. Então, uma vez alcançado pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, a bondade, ela precisa frutificar em nossas vidas. É o que a palavra de Deus nos ensina. E ele continua dizendo sobre a justiça, que é viver em um estado de justiça. Viver em um estado que busca a equidade, ser justo para com todos. E não só a justiça, mas também a verdade. E ele finaliza no verso de número 10, provando sempre o que é agradável a Deus. A ideia aqui é de você discernir aquilo que é aceitável ao nosso Senhor e aquilo que não é aceitável ao nosso Senhor. A ideia do provar o que é agradável é isso. Tenha discernimento do que Deus gosta e do que Deus não gosta. E uma vez tendo esse discernimento, prove sempre daquilo que Deus se agrada, daquilo que Deus gosta. É isso que ele nos diz. Aquilo que é aceitável ao Senhor, conhecer a sua vontade, seguir em frente, fazendo sempre a vontade que de Deus nos foi, então, revelada.
Verso 11 ao verso de número 13, ele continua dizendo: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não tenham cumplicidade com essas obras. A ideia aqui é não se associar a elas, é não ter associação. Eu já falei aqui, creio que no ano passado, sobre as nossas alianças e o quanto essa sociedade com as trevas ela é prejudicial para as nossas vidas como cristãos. Se você não estava aqui lá no canal do YouTube da nossa igreja, tem essa mensagem, onde nos fala sobre isso, o perigo dessa sociedade entre nós e as trevas, entre nós e os filhos das trevas, entre nós e essa corrupção mundana e maligna. Então Paulo diz: não sejam cúmplices, não se associem, não se conectem, não se relacionem com os trabalhos, com os afazeres das trevas, que ele vai dizer que são infrutíferos, enquanto os trabalhos do Espírito são frutíferos. É o que Paulo nos ensina. Veja Apocalipse, capítulo de número 18, verso 4. Apocalipse, capítulo 18, verso de número 4. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Então se retirem, não sejam cúmplices. Paulo não só diz para que nós não venhamos nos associar, mas ele continua dizendo: reprovai-as também. Denunciem essas obras más. É o que ele nos diz aqui. Reprovai é para expor, exponha a maldade, exponha as obras sombrias, a luz, e João vai dizer isso no seu evangelho: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eles se afastam da luz, para que as suas obras não sejam expostas pela luz. É o que João nos diz lá no seu evangelho. E o que Paulo nos diz é exatamente a mesma coisa que João nos diz. Nós, como filhos da luz agora, precisamos expor as obras infrutíferas das trevas. Não só não nos associarmos a ela, mas ele continua dizendo: exponha essas obras também. Exponha essas obras. Denuncie essas obras. Não aceite essas obras. É o que ele vai escrever, é o que Paulo escreve agora para a igreja de Éfeso. João 3, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, denunciadas, expostas às suas obras. O que é feito às escondidas, ou ser o que eles são às ocultas, Paulo vai dizer, é vergonhoso até de ser dito. É vergonhoso o que eles fazem. Verso 14. O verso 14 ele é um alerta para todos nós. É interessante notar que muitos tentam procurar nas Escrituras o local que Paulo retirou para citar aqui no verso 14. Porém, não encontro. Parece aqui que nós percebemos que é um paralelo que ele faz com Isaías 6, 60, verso 1. Capítulo 14, verso 14 diz o seguinte: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós percebemos aí no nosso texto que é uma citação. Tem um recuo de citação, tudo certinho, mas é um texto difícil de se encontrar nas Escrituras. Mas Isaías 60, verso 1 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, o que a maioria dos comentaristas vão entender é que Paulo parafraseou esse verso, então, de Isaías 61. Aqui em Isaías, nós percebemos a filha de Sião, representada como que abandonada, e sua terra totalmente desolada. E em Efésios há também uma condição de dificuldade para essa igreja. Assim como a filha de Sião aqui, dita em Isaías. Uma igreja talvez num estado de sono, de inatividade. Então o texto, tanto de Isaías, quanto aqui o texto de Paulo para Efésios, ele tem esse mesmo propósito,
desperta-te, levanta-te, dispõe-te, resplandece. É o que Isaías diz. E é a mesma coisa que Paulo também. Desperta, ó você que dorme, levanta, sai dessa sonolência, dessa sua inatividade. Cristo vai te iluminar. Em todas há uma ordem para se dispor, para se levantar. Os leitores são encorajados a ter uma vida diferente, uma vida transformada. Verso 15. Veja o que diz o verso de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Paulo então chama o povo de Éfeso a andar com sabedoria, a andar com prudência. As trevas podem ocultar aquele sobre o qual a luz de Cristo repousa. Paulo vai dizer que não. Ele diz, eles resplandecem. Eles são sábios no seu procedimento. Eles buscam a sabedoria do alto. Então, mesmo nesse ambiente de sonolência, nesse ambiente de trevas, Paulo diz, andem em sabedoria. Vivam com sabedoria. Sejam prudentes, mesmo onde vocês estão. É o que ele diz. Verso 16, então ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, diz Paulo. Tudo o que cerca a igreja tende à corrupção, tende à desorientação, de modo a ser difícil para os piedosos até mesmo caminhar numa vida de retidão. É o que Paulo diz. Os tempos são maus. Não vai ser fácil buscar sabedoria do alto nos nossos tempos, diz ele a Éfeso. Da mesma forma, não é fácil buscar sabedoria do alto nos nossos tempos. É difícil, os tempos são maus. É difícil caminhar na piedade. É difícil caminhar na piedade entre tantos espinhos. É difícil permanecer ileso nos nossos tempos, diz Paulo. É difícil, às vezes, não ser tocados pela corrupção, infectados pela corrupção. É o que Paulo diz, é um alerta para a igreja de Éfeso. Tomem cuidado com o tempo de vocês, ele é mau. Ele é mau. Verso 17, ele diz, não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É isso que ele diz. Calvino, ele comentando esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte, aquele que se exercita dia e noite na meditação da lei, facilmente triunfará. E ele pergunta, de onde vem que alguns andam ao léu, outros caem, outros tropeçam, outros voltam atrás, senão porque permitiram a si próprios ser gradualmente cegados por Satanás e se privaram da vontade de Deus, a qual devemos constantemente manter em memória? Perceba o que ele nos diz aqui. Por essa razão, Paulo vai dizer, não vos torneis insensatos, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, olhando para esse texto, Calvino diz, se nós, então, nos voltarmos para a palavra do Senhor, se a palavra do Senhor for a nossa meditação, como diz o salmista, de dia e de noite, e nós amarmos a lei do Senhor, como o salmista diz também, se nós nos atentarmos, Calvino vai comentar o seguinte, nós frutificaremos no Senhor, nós iremos gerar fruto no Senhor. Então, como então algum de nós, tendo a verdade, tropeçamos, caímos, voltamos atrás? Aí ele diz, isso acontece porque nós permitimos, nós mesmos, a ser gradualmente cegados por Satanás e iludidos por esse mundo que Paulo diz é mau. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Verso 18, ele continua, se encham do Espírito. Ele diz aqui no verso
18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz, olha, evitem os excessos. Evitem aquilo que conduz você a uma vida dissoluta, onde você perde o seu controle, onde você perde o seu domínio próprio. Não se embriague com isso, mas busque ser cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, pelo próprio Deus, diz Paulo. É um exercício de buscar, conhecer, todos os dias, mais e mais do nosso próprio Deus. É o que ele orienta aqui a igreja de Efésios. E os últimos 2 versos, versos 19 e verso 20. Ele complementa esse enchimento do Espírito. Ele se reflete em uma vida de alegria, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O enchimento do Espírito Santo, ele se reflete em uma vida de alegria. O enchimento do Espírito Santo se reflete em uma vida de gratidão. O enchimento do Espírito Santo se reflete em uma vida onde nós cantamos não de boca, onde nós cantamos não de forma hipócrita, mas sim em verdade, dando sempre graças a tudo quanto Deus tem feito por nós. É o que ele nos diz aqui no nosso texto. Queridos, nós podemos destacar aqui algumas aplicações para nós. Entendendo um pouco melhor a nossa conversão. Esse é o tema do nosso mês. O crente convertido, ele precisa buscar o fervor espiritual. Ele precisa ser cheio de Deus. Ele precisa estar cheio do Senhor. A busca pelo fervor espiritual precisa ser constante na vida do crente. E a falta do fervor espiritual precisa incomodar o crente. Precisa trazer incômodo para nós. Há quem ache que esse assunto de fervor espiritual é coisa de pentecostal. É coisa dos nossos irmãos pentecostais. Há quem ache isso. Não, esse assunto aí não é assunto de igreja presbiteriana. Queridos, ser cheio e ser fervoroso espiritualmente não é coisa de pentecostal, é coisa de crente, porque é uma ordem de Deus para todos nós. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso de número 11. Romanos 12, verso 11. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Romanos 12, 11. Vamos lá? Todos juntos? Romanos capítulo 12, verso 11. Já está aí. Todos juntos, vamos lá? No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito. É uma ordem para mim e para você. Sermos fervorosos no espírito. O termo aqui, ser fervoroso, no original, é uma palavrinha bem interessante, que quer dizer estar entusiasmado, animado, energizado. É isso que essa palavra quer dizer. Paulo diz que o crente precisa viver entusiasmado com Deus. É isso que ele nos diz aqui. O crente, ele precisa viver animado com Deus. É isso que Paulo diz. O crente precisa ter todos os dias grandes expectativas com Deus. É isso que ele nos mostra aqui no nosso texto. Ser fervoroso no espírito é isso. Ele não pode ser apático, ele não pode ser sem vida. Ser fervoroso é ter um espírito empolgado no Senhor. É isso mesmo que o texto nos diz. É isso mesmo. Alguns acham que é orar fazendo barulho, é fazer um culto barulhento. Não! Ser fervoroso é ter empolgação com Deus. É ser animado com Deus. É não ser apático com Deus e com as coisas dele. Isso é ser fervoroso espiritualmente. É sair desse teatro contra a luz, atrás do pano, que até parece alguma coisa bonita, mas por dentro está sem vida.
Está morto. Aquele imperador derramava lágrimas ao ver aquela sombra. Mas talvez lá do outro lado do lago, do outro lado do pano, o cheiro deveria ser insuportável. Não tinha vida nenhuma. Era simplesmente uma sombra. Querido, às vezes o nosso domingo aqui, ele é tão mecânico. Ele é tão mecânico. Você acorda manualmente, no automático, toma seu café, vem para a EBD, volta, almoça, dorme, vê o futebol, ou vê alguma coisa, toma banho, se arruma, vem para cá, volta, vê o finalzinho, sei lá, do jornal, ou sei lá o que você vê, e vai dormir. Tudo automático, é tudo mecânico. Não tem vida na nossa vida com Deus. Tudo vai como se a gente já estivesse totalmente acostumado com o nosso domingo. E é preciso mudar. O que Paulo diz aqui para a igreja de Éfeso é: olha, vocês precisam tomar uma postura de crente. Saber o que é ser crente. Saber o que é ser engajado com as coisas de Deus, empolgado com as coisas de Deus, animado com as coisas de Deus, entusiasmados com as coisas de Deus. É isso que Paulo diz aqui. Esse entusiasmo é algo que precisa ser almejado por todos nós. Você precisa sair daqui todos os dias e vir para cá todos os domingos pensando: olha, amanhã eu preciso viver de forma mais disposta para Deus, eu preciso viver de forma mais animada para Deus, de forma mais empolgada para Deus. É assim que nós precisamos ser. A conversão verdadeira, ela mostra um crente empolgado com o Senhor, animado com o Senhor, dedicado a Deus e às coisas desse Deus. E como que isso começa? Existem algumas decisões muito importantes que Paulo diz aqui no nosso texto. A primeira delas é: entenda que a chave virou. É o que ele diz aí no verso de número 8. Vocês já foram trevas, agora não são mais. A chave na vida de vocês virou e vocês precisam entender isso. Virou. A vida que vocês tinham no passado já era. A vida na escuridão já era. Não dá para continuar enraizado, aprisionado nessa vida. A chave virou. A vida mudou. As trevas ficaram para trás. A vida de vocês precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Até mesmo quando a gente fala, né, tem gente que vai falar do testemunho dele, vai falar da vida antiga, e parece até que tem saudades dela. Ah, quando eu não era crente, ih, rapaz, você tinha que ver. A chave virou, diz Paulo. Essa vida não existe mais. Essa vida não é mais de vocês. Ela não pertence mais a vocês. É uma nova criatura. Uma nova criatura. Segunda coisa, verso 9 e verso de número 10. Passe a frutificar. A luz gera novos frutos na vida do crente. Bondade, justiça, verdade e discernimento. É o que Paulo vai dizer. O crente precisa dar fruto. Ele precisa frutificar de alguma forma. Ele precisa gerar esses frutos que são produzidos pela ação do Espírito na sua vida. É o que Paulo diz aqui. O crente precisa estar numa constância de frutificação. Nós precisamos dar constantemente. Então passe a frutificar. Busque a Deus, se encha do Senhor. O que Paulo nos diz aqui é: se buscarmos o Senhor, se nos aproximarmos do Senhor, se nos enchermos do Senhor, nós frutificaremos. É o que ele nos diz. Terceiro, se posicione diante do que é mal. Verso 11 até o verso de número 13. É uma terceira decisão importante aqui para nós.
que somos crentes e precisamos viver empolgados e engajados com o nosso Deus. Paulo diz: não compactue com as trevas, não se associe com as trevas e também exponha essas trevas. Eu já disse aqui sobre esse negócio da boa vizinhança que a gente tem. Mas o que Paulo diz é que a associação do crente com trevas não existe. Não existe. Não tem como as duas coisas se misturarem. Então, não se associe e ao mesmo tempo exponha o que é mal. Quarto, entenda que nós vivemos em um ambiente hostil. Nós vivemos em um mundo, queridos, que não quer que você seja entusiasmado com as coisas de Deus. Nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo que quer fazer de nós preguiçosos em tudo. Em tudo. Hoje em dia, se você quiser nem sair para ir ao mercado, você precisa mais. Você faz compra do seu celular na sua casa. Hoje em dia tem a geladeira que faz compra para você, que faz o pedido para você. Então nós vivemos em um mundo que quer nos tornar cada vez mais preguiçosos. Cada vez mais. Eu me lembro que antigamente as pessoas falavam até mesmo do controle remoto. Hoje em dia as pessoas nem coragem de levantar do sofá para ir lá mudar o canal na televisão tem mais. Agora é controle remoto. Hoje é pior. Pior, bem pior. Pedimos comida, fazemos serviço de banco, pagamos conta, trabalhamos, sem, às vezes, um mínimo de esforço. O mundo, ele quer gerar pessoas preguiçosas. Ele quer gerar. O que nos cerca, a cultura que nos cerca, quer fazer de nós crentes preguiçosos. Também. Muitas das coisas que nos são apresentadas são coisas que vão desconectar você do Senhor. São coisas que vão fazer você perder o entusiasmo com Deus. São coisas que vão fazer isso. Várias e várias coisas. Muitos nem mais saem de casa para vir cultuar a Deus. Nem mais. Estamos gerando crentes preguiçosos, que não são engajados com Deus mais, que não são entusiasmados com Deus mais. Nós precisamos entender isso. Vivemos em um ambiente hostil, que não quer que você se conecte com Cristo, que não quer que você se conecte com sua igreja, que não quer que você seja engajado com as coisas de Deus. Não quer. Quinto, verso 17. Leia a Bíblia. Óbvio, né? Óbvio. Se precisamos nos animar com o Senhor, esse ânimo vem do nosso conhecimento de Deus. Por isso que eu disse lá atrás que o intuito aqui não é dar aqui conselhos sobre criação de filhos, porque a mensagem nem é sobre isso. Mas é de um problema teológico e prático que nós temos. Porque se conhecermos a Deus verdadeiramente, o nosso conhecimento de Deus, ele muda a nossa prática. Então a teologia, ela está associada com a vida prática. Por isso, leia a Bíblia, conheça o seu Deus, busque o conhecimento de Deus. Tenha uma vida devocional, faça um estudo bíblico, leia, anote um sermão, ore mais. Várias coisas, temos muitas ferramentas para isso hoje, que vão nos ajudar a ler mais a Bíblia, a gente só precisa usar. 6, seja cheio do Espírito Santo, verso 18 é o que Paulo diz. O Espírito Santo, ele é o combustível do crente que quer ser entusiasmado com Deus, cheio do Senhor, animado com Deus. Através da leitura, através da prática, através da vida, Deus nos enche. Então busque isso, clame por isso. Deus, que eu seja cheio do Senhor. Me encha cada vez mais do Senhor. Para que o meu ânimo, para que a minha empolgação, ela cresça cada dia mais. Ore em todo momento, crie novos momentos de oração.
Saia daquele oração de acordar, de almoço e de dormir. Crie novos momentos. Ore em todo tempo. Ore constantemente. Contemple o que Deus fez. Busque o Senhor. São formas que nós temos para nos encher do Espírito Santo. E por fim, verso 19 e verso 20. Adore, celebre e seja grato. É como Paulo termina. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Mantenha sempre em seus lábios a adoração a este Deus. Mantenha sempre. Quando nós estamos aqui, o nosso grupo de música nos conduzindo, não é para que a gente fique aqui parado, olhando, vendo uma apresentação, não. É para a gente cantar junto. É para a gente adorar junto. É para a gente louvar junto. É para que a pessoa que está do seu lado ouça a sua voz, mesmo que seja desafinada, mas que ela ouça a sua voz. Mesmo que talvez cheia de imperfeições, mas que ela ouça a sua voz. E Paulo diz para fazermos isso em todo tempo. Ele diz que nos nossos lábios sempre haja adoração a este Deus. Adore e converse com as pessoas dessa forma. Ele diz isso. Veja o verso 19. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Faça isso conversando com as pessoas. Faça isso nos seus relacionamentos. Meus queridos, que nós não venhamos ser como um teatro de sombra, como a história que a gente ouviu. Contra a luz, uma bailarina. O crente levanta a mão, segue todo o cronograma da liturgia, bonitinho, senta, levanta na hora que tem que sentar e levantar. Fecha os olhos, abaixa a cabeça na hora que tem que fechar os olhos e abaixar a cabeça. Tudo ensaiadinho, às vezes serve nos ministérios, mas tudo isso de forma rotineira, sem vida, apática, sonolenta. Atrás do pano, a bailarina era um preste, sem vida. Que nós façamos isso, queridos. Levantamos as nossas mãos. Participamos de todo o cronograma litúrgico. Sentamos, levantamos, abaixamos para orar. Que venhamos fazer isso sim, mas totalmente empolgados com o nosso Deus. Que venhamos fazer isso sim, mas cheios do Senhor. Que venhamos fazer isso sim, mas fervorosos no Senhor. Que o nosso levantar de mãos seja em completa adoração e gratidão e rendição a esse Deus. Não porque a música diz, e não porque fazemos no automático. Mas que quando nos levantarmos para ler a palavra do Senhor, façamos isso com grande empolgação, porque é a revelação de Deus que nós estamos lendo naquele momento. São as verdades vindas do céu até nós como igreja, que nós estamos lendo nesse momento. Quando nós fecharmos os nossos olhos para orar, mesmo que seja em silêncio, que façamos isso com fervor, porque é o nosso Deus que nós estamos dirigindo as nossas palavras. A esse Deus maravilhoso que agora ouve as nossas orações através de Cristo. Por isso que façamos isso, cheios do Espírito Santo. Não simplesmente seguindo um cronograma dominical, rotineiro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos viver de fato uma conversão como crentes no Senhor. E hoje, como aprendemos, ser crente é ser entusiasmado com Deus, é ser engajado com Deus e com as coisas desse Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Após a oração, eu convido os presbíteros para se colocarem aqui. Nós vamos participar da ceia do Senhor.